Muito bem, nós vamos estar analisando um detalhe aqui muito importante. Nós falamos que você tem que ter Deus como amigo, mas em cada fase da vida há uma maneira diferente de você conhecer a Deus e de você conduzir a sua vida e os seus filhos para Deus. Então nós vamos estar trabalhando sobre isso, Deus e a minha família. Tá? Primeiro texto que nós temos, bem conhecido, Provérbios 22, 6, diz o quê? Ou seja, tem uma obra a ser feita. Ensinar. Não é natural para o ser humano buscar a Deus por causa do pecado. Então, aquele negócio assim, não, meu filho, quando ele crescer, para nós adultos é uma luta buscar a Deus. Tá? Para a criança, mais ainda. Olha o que Ellen White diz. As lições que a criança aprende durante os 7 primeiros anos de vida têm mais a ver com a formação do caráter do que tudo o que aprenderá nos anos seguintes. Então, formação do caráter. Qual é o período-chave? Os primeiros 7 anos. E aqui é onde nós mais falhamos. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro conceito importante para nós termos em mente. Esse conceito começa em casa, né? O conceito de pai e de mãe. Então, o pai, toda criança tem que ter a noção de que pai é um representante de Deus e que a mãe é uma representante da igreja. E essa representação, ela é tão importante, por quê? Porque dentro desse conceito de pai e mãe, igreja e Deus, está a questão do processo de desenvolvimento espiritual, que é a questão do pai. O pai, como representante de Deus, ele é o pastor da família. Ele é o sacerdote do lar. Então, ele é aquele que vai conduzir e deve conduzir os cultos familiares. Não é a mãe que conduz o culto familiar em casa, é o pai. É a responsabilidade do pai. E a mãe, qual é então a responsabilidade da mãe? A responsabilidade da mãe é o culto pessoal do seu filho. Então, isso dá liçãozinha, aquele todo dia ali, a criança, desde pequenininha até sair de casa, é a mãe que é responsável. Já fez seu culto hoje? Então, não fiquem bravos quando a mãe fica, ai, mãe, por que está perguntando se ela sabe o que eu fiz? Não. É a parte que Deus deixou para a mãe de fazer. Filho, já fez o culto? Filha, já fez seu culto? Já estudou sua lição? Já leu a sua Bíblia? Já leu o Espírito de Profecia? Faz parte do trabalho da mãe. E o pai é aquele que vai juntar a família e juntos vão adorar a Deus. Então, se a criança não vê o pai como líder espiritual, tá? E aí o pai, o herói do filho, o filho não vai ter Deus como herói. E esse é o problema da nossa sociedade. Quando os lares deixaram de ter pai, porque se criaram diferentes modelos de família, ou mesmo porque o pai virou um banana e a mãe começou a mandar em casa, aí a criança passa agora a não ter Deus como pai. E aí ele vai ter problema com ordem, com Bíblia, ele vai ter problema. Se o pai é um carrasco, ele também vai ter um problema com Deus. Deus vai ser um carrasco. E aí a grande responsabilidade do pai. Você representa o caráter de Deus. O herói na sua casa. E isso não tem idade. Tá? Quando você trabalha pedindo a direção de Deus, não tem idade. Seu filho sempre vai ter você como herói e como modelo. E isso, como ele já falou, é extremamente importante. E é uma questão de pequeno. Então, mãe, é sua responsabilidade fazer com que o seu filho, a sua filha, veja o pai como autoridade, como um representante de Deus. E para isso, pai, você deve ser aquele que é o modelo dentro de casa.
Então, você ser uma coisa em casa e lá fora você ser outra, você está sendo incoerente. E essa incoerência é que tem levado muitas famílias e filhos a deixarem a igreja. Então, essa coerência é extremamente importante. Então, mãe, esposa, você deve elogiar o seu marido. Ele tem que se sentir realmente o homem da casa, a pessoa mais importante. E os seus filhos devem ver isso, porque eles devem ver o pai como um herói. Eu lembro que a minha filha tinha 15 anos e o pai era o herói dela. Ela amava esse pai, nossa, era de tudo, de todas as formas. E, e isso foi extremamente importante para ela poder fechar no final da vida dela essa visão de Deus. Né? Então, o que estava faltando agora? Ela viu um pai que era um modelo em casa e fora de casa. Aquilo que ele era fora, ele era dentro de casa também, não fazia diferença. Só que quando ela começou a namorar, ela não conseguiu encontrar essa visão no rapaz, principalmente um que ela namorou primeiro, que destruiu totalmente, né? Aí depois, quando ela estava quase nos últimos dias de vida, ela encontrou um outro rapaz que foi mais semelhante ao pai. E ela via, puxa, existem homens que de Deus ainda. Então existem pessoas, mesmo que um tenha destruído, mas ainda existe. Então essa visão de homem e de mulher é o que Satanás tem tentado destruir. Ele tentou destruir a família de outras formas, não conseguiu. E agora ele está atuando dessa forma, destruindo o papel de homem e de mulher. E dentro dessas fases, nós, ao estudarmos a Bíblia Espírito e Profecia, nós dividimos e encontramos que em cada fase há um desenvolvimento espiritual. E nessa primeira fase é a questão da dependência. Então, até os 2 anos, a criança ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Ela não tem. A criança nessa fase, ela não tem que ter desejo, escolha, tá? É você, pai e mãe, que tem que escolher para ela. Então ela não tem que, eu não quero fazer isso. Não, ela não tem. Você é a escolha dela, porque ela é 100% dependente. Ela não se troca, ela não se lava, ela não se alimenta sozinha. E se vocês, como pais, não ensinarem nessa primeira fase essa dependência 100% de vocês, vocês vão ter problema lá na frente. Então, é a fase de 100% de dependência. Hoje, a sociedade tem pregado completamente diferente isso. Nós temos que ensinar nossos filhos a serem independentes. E aí nós começamos, é bonitinho, né? Uma teoria bonita essa de ensinar nossos filhos a serem independentes. Aí nós colocamos lá na bandejinha da cadeira, coloca o brócolis lá em cima, cenoura e não sei mais o que, e deixa tudo lá. Ah, não, porque ela precisa desenvolver o tato, ela precisa sensibilidade. Aí ela vai, ela pega, ela amassa, ela põe na boca, cai fora, joga no chão, e ela lá faz aquela bagunça. O que vocês estão ensinando o filho de vocês a serem independentes? Desorganização total. O que mais estão ensinando os filhos? A não administrar direito, não ter controle. Então, cadê a independência que nós estamos ensinando? Nós estamos atrapalhando, na verdade. Então, nessa primeira fase, vocês, pais, e vocês que vão ser pais, aprendam isso. A sociedade vai trazer 1001 coisas lindas para ensinar, mas então, nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam ser dependentes, que dependendo 100% do pai e da mãe nessa primeira fase, eles vão aprender a ser dependentes 100% de Deus. E tem um detalhe aqui, que uma criança até 2 anos sabe que é o melhor para o organismo dela. Não sabe. Ah, eu não gostei. Minha mãe, ela tinha um processo muito legal. Ela punha o prato para você comer. Hã? Ah, eu não quero. Não quer, tirava tudo, punha na geladeira. Próxima refeição, voltava o mesmo prato. Os outros era algo diferente. Ah, eu não quero. Não quer. E não dava nada entre as refeições. Só água. Ah, chegava no café da manhã, se tinha passado pelo, já comia aquilo, e não tinha esse negócio de não gosto. Tem que comer, você precisa. Em casa não tinha isso, não gosto, não sei o quê.
Não, você precisa ter. Então você vai ter que comer de tudo. Porque você precisa disso para ter saúde. O pai não vai pôr coisa ruim na mesa para o filho. É quebrar o eu, gente. Até os 2 anos é que você quebra o eu da criança. A criança que fica lá, né? Ai, ah, ah. Se você não quebrar agora, você vai ter dor de cabeça depois. Isso nós Tá? demos um exemplo dentro de casa no corriqueiro, né, no dia a dia. Mas no culto não é diferente. Então, a criança ela tem que entender que da mesma forma que acontece na igreja, para ela quando ela for à igreja, ela compreender esse contexto de igreja, ela precisa aprender dentro de casa no culto familiar. Então, no primeiro momento, na escola sabatina, é o momento onde nós temos mais liberdade de participarmos, de interagirmos. Então, durante o estudo da lição, ali no horário do culto, na revisão, é onde a criança vai poder participar. Nessa primeira fase aí, vocês podem ter os instrumentos, onde ela vai ter ali o chocalho, ela vai ter algumas coisas que ajudem no desenvolvimento motor também, porque o culto serve para tudo isso, né? Então, vamos ter ali as figuras, onde a criança vai participar. Mas no segundo momento, quando é o culto familiar, que é o papel do pai, aí ela precisa entender que dentro da igreja é diferente. Não que na escola sabatina não seja, não tem que ter reverência lá dentro, tem que ter reverência. Eu não vou deixar meu filho andando lá na hora da liçãozinha e tal em casa, não. Vai estar direitinho, sentadinho naquele lugar, começou, terminou naquele lugarzinho. Não tem que ficar levantando e andando. Mas, na hora do culto, é hora de abrir a palavra, é hora de reverência total, porque nós estamos 100% na presença de Deus. Então, nós precisamos ensinar todos esses detalhes para que os filhos possam aprender essa dependência. E levantou, fica sentadinho aqui. No culto acontecia assim: Coincidiu. chegava, a gente fazia a parte da liçãozinha da escola sabatina, que é o individual da criança, minha esposa liderava. Ia lá com ela, contava historinha, a gente cantava os hininhos e tal. Acabou isso daí, aí não interessa a idade, já na gravidez. Punha a mão na barriga da minha esposa, filhinha, agora Deus vai falar. Abria a Bíblia, lia um versinho. E nessa fase acontece o quê? Você lê o mesmo versinho todos os dias durante uma semana. Você não lê histórias diferentes, que ela ainda está na fase da repetição. Li aquele versinho, aí quando a bichinha nasceu, eu sentava, punha ela no meu colo, e você vai ficar aqui. Esperneando não, abria a Bíblia, ia passando ali, cantava um hino, lia a Bíblia, eu falava rapidamente, bebezinho ainda, e aí nós vamos ajoelhar e fazer oração. Todos os dias. De manhã e de noite. Todos os dias. Não tinha ela lá, né? Sim. Ai, pai. Não. Sentada no meu colo ali. E às vezes eu e minha esposa saíamos para ajudar famílias. Eu lembro uma família que estava vindo para a igreja e falou: pastor, nós não conseguimos. A menininha tinha o quê? A Aninha, ela tinha uns 3, 4 anos, né? Por aí, assim. Vocês conhecem furacão? Aquilo ali era tufão, não era nem furacão. Ciclone. Aí fomos lá. Aí minha esposa pega a Aninha, põe no colo e ela. Ela, Vem. apesar de ela ser 2, 3 anos, ela era enorme e forte, a menina. E olha que deu trabalho aquilo ali. E seguramos minha mãe e o pai lá olhando assim. Nós fica tranquilo, não tem problema. E segurou a menina o tempinho todo assim. Fizemos o culto rapidinho com ele, até que ela acalmou e tal. E sem nenhum problema. A outra não tinha pai. Eram 6 crianças, a mãe era uma bêbada. E aí, não dá para levar meu filho, meu irmãozinho, porque ele é muito terrível. Não, traz aqui na igreja, não tem problema. Aí foi lá, a esposa do pastor, culto inteirinho com a criança no colo. Né? E ele esperneirava: você está me apertando. Não estou apertando, não. Você que está. Se você não se mexer, não tem problema. É. Eu punha a mão assim, moça, viu como que eu não estou te apertando? Tem bastante espaço, então é você que está se mexendo, está se apertando, e eu não estou te apertando, não. Aí as irmãs vinham para
A gente. Irmã, a senhora quer que eu pegue ele um pouquinho? Falei, não, irmã, não se preocupe, eu estou treinando ele para ficar quietinho na igreja. Né? Então, nós não temos só o nosso trabalho com os nossos filhos, mas também ensinar e treinar a igreja. E é interessante que você acha que eles ficaram com raiva da gente? Saía da igreja, o menininho vinha agarrar nas minhas pernas e corria atrás dela. Não é porque você é firme que você vai perder a criança. Você não pode ser carrasco, espancar. Mas você tem que trabalhar. Nós gastamos, às vezes, um pouquinho mais quando a gente fala sobre isso nessa fase, porque é chave. Eu lembro uma vez minha filha, os bichinhos são terríveis, eles são, sabe? Ela tinha em torno de 6, 7 meses. A gente tinha aquele bebê conforto que punha no carro, a gente tirava do carro, levava, ela ficava no bebê conforto. No colo de irmão nenhum. Lá fora podia pegar, mas na igreja não, ficava ali. Aí a bichinha, um belo dia, tô lá pregando, eu só observo, ela começa assim. Aí a mãe leva ela lá no banheiro. Nunca tinha feito isso, né? Então, levei lá fora para ver. E fala, e repreende, filhinha, tal, você vai ficar quietinha. Se você não ficar quietinha, a mamãe vai trazer você aqui fora e vai dar umas palmadas no seu bumbum e tal. Levou lá para dentro. Nunca tinha apanhado também, né? Aí A minha ideia. chegou, daqui a pouquinho começa a bichinha de novo. Aí ela saiu lá fora e esquentou o bumbum na idade própria, jeito próprio, ali na fralda mesmo, mas só para sentir. Chorou e tal. Foi lá para dentro. Daqui a pouco ela começa de novo. Vamos lá fora, filhinho. Não tivemos mais problemas. É importante lembrar que nessa fase, a correção tem que ser feita na hora. E tem que ser feita do jeito que a criança entenda. Ela não vai entender se você fica sentadinha pensando. O que, que uma criança de 2 anos vai entender de ficar pensando? Sei lá o que vai ficar passando na cabeça dela, né? Mas pensar que é castigo aquilo que não é. Não, Né? Então, nessa fase não tem. Então, a correção nessa fase tem que ser firme e pontual. primeiro momento. Tá? Ela tinha mais ou menos um ano e 8 meses, por aí, um pouquinho. Belo dia, estamos lá, ela me cai no chão e começa. Nunca tinha feito isso. Sentei, já estava um pouquinho mais velha, pus no colo, filhinha, não é assim, não sei o quê. E espernei e tal. E fui. Aí, esquentei o bumbum dela, umas 2, 3 palmadas. Peguei o sofazinho dela, pus em cima da mesa e você vai ficar aqui de castigo. Deixa um pouco tempo, nessa época né, ainda não é para deixar muito. Nós fizemos isso porque a nossa filha era obediente, hein? Porque colocamos em cima da mesa, ela não saía mesmo, porque ela não ia levantar, a gente sabia que ela ia obedecer. Aí, resumo da ópera: 7 vezes eu tive que corrigir ela no mesmo dia. Até a tardezinha ali, ela veio, me abraçou e chorou. Nunca mais precisei bater na minha filha. Nunca mais. Eu só falava com ela, olhar. Acabou. Eu não, né? Eu tive que bater mais de uma vez, né? Mas nunca mais. É até os 2 anos que você quebra esse eu da criança. Se ela não está suja, não está doente, é manha. Você não pode deixar a criança fazer manha. É o que eu acho, que eu gosto, né? Essa é a fase. Aqui ela vai aprender a depender 100% de Deus, porque ela depende 100% dos pais. E essa é a primeira fase da quebra do eu. Se nós não ensinamos os nossos filhos a quebrarem o eu nessa fase, nós vamos ter mais dificuldades na segunda fase, que nós vamos ver mais para frente. A segunda fase é de 4 a 7 anos. Aqui é uma fase maravilhosa, né? Olha, é uma das fases mais interessantes da criança, no meu ponto de vista. É a fase onde faz 1001 perguntas, mas eu não quero trabalhar todas essas, nós não queremos trabalhar toda essa lista aqui, ó. Nós queremos nos focar nessa fase da credulidade. Essa fase, nessa idade, ela é muito importante,
Porque é a fase do amigo imaginário. E dentro dessa fase do amigo imaginário, desenvolver a credulidade é a melhor parte que existe. Então é a fase onde nós vamos poder trabalhar que existe Deus, que existem anjos, mesmo que exista um Jesus, mesmo que a gente não veja, ele existe e ele está lá. E ele vai te ouvir, assim como conversa com o amiguinho que não vê, ele pode conversar com Deus, ele pode orar, ele pode se comunicar qualquer hora e qualquer momento. Nessa fase também, Satanás sabe dessa fase da credulidade. É a fase onde os médios vêm à tona. Então, quando o seu filho chegar e falar, eu vi um negócio no meu quarto, acredite, tá? Porque o inimigo ele pode estar ali, realmente tentando tomar posse dos filhos de vocês. Então, cuidar com o que você tem no quarto do seu filho. Aquilo que você coloca lá nessa fase, tenha lá a foto de Jesus, tenha a foto de anjo, tenha a foto do céu, tenha coisas em que ele possa ver e lembrar que Deus está ali, que Deus é presente e que ele é um Deus pessoal. Nessa fase tem algo importante que é a questão das escolhas. Tá? Aqui a criança já tem que começar a aprender a fazer escolhas. Só que é uma escolha dirigida. Então, até os 6, 7 anos, ele agora, você vai dar a primeira oportunidade de escolha para ele. É a escolha de 1. Então, você faz assim, filhinha. Eu vou falar filhinha porque foi a nossa experiência. Né? Olha, esse fim de semana, nós vamos convidar um amiguinho para vir em casa. Você quer convidar a Maria ou a Tibúrcia? Ah, não, eu quero que venha da Joana. Não. Ou é a Maria, ou é a Tibúrcia. Ah, a mamãe vai fazer uma sobremesa para sábado. Você quer torta de morango ou torta de maçã? Ah, eu quero torta de melancia. Não, é torta de morango ou de maçã. Entre 2. Nós saímos de 100%, que não fazia escolhas nenhuma, até os 4 anos, para começar a fazer escolhas, uma escolha. Olha, sábado. Então, no domingo, você vai falar, sábado, nós vamos preparar agora o vestidinho para ir para a igreja. Tem esse e esse. Qual que você quer que a mamãe passe para você? Ah, eu queria aquele. Não. É esse ou esse. É entre 2. Até os 6 anos de idade. Aí ele já vai começando a aprender a fazer escolhas. Tá? Então, qual é o diferencial dessa fase? É que eles acreditam em Deus. É a fase da credulidade. Primeira da fase crença. é o quê? Dependência. Segunda? Credulidade. Vamos para a terceira fase, 7 a 10 anos. Aqui agora, muitas crianças já vão para a escola, e já quem não vai começa agora a estudar, que é a parte central. Tá? Agora, eles já começam a empinar o nariz. Eu posso fazer escolhas. Eu já sei. Eles já começam a entender as coisas de uma maneira mais profunda, começam a refletir, e agora eles começam, vai tendo experiências acumuladas, a coisa vai indo, começam a tirar conclusões por si mesmos, tá? Só que tem alguns detalhes. Eles começam a ter, ao eles ouvirem temas bíblicos, temas espirituais, eles começam a ter sentimentos diferentes agora, porque eles começam a pensar, puxa, vai lá na escola sabatina e vai trabalhar na Semana Santa, que Jesus deu a vida por eles. E aí você vai trabalhar por que Jesus deu a vida? Porque nós somos pecadores. Então, essa transição de pensamento, eles começaram a questionar agora e pensar que Deus deu a vida e eu sou um pecador, isso começa a incomodá-los. Se vocês estão trabalhando direitinho, todos os passos,
e ensinando, ele vai ter esse tipo de questionamento. Nós tivemos um menino na escola sabatina que na Semana Santa ele começou a chorar desesperadamente. Ele era filho de um teologando e a mãe chegou, por favor, Iraciele, me ajuda, eu não estou conseguindo acalmar, ninguém está conseguindo acalmar meu filho. Aí eu fui lá, perguntei por que ele estava chorando. Ele falou assim, porque eu sou muito mal. Eu falei, quem falou isso para você? A Bíblia diz que eu sou muito mal. E eu não tenho perdão para mim. Porque eu matei o meu Jesus, aquilo que eu faço de errado, matou o meu Jesus. Eu sou muito mal, não tem perdão para mim. Então ele entrou num desespero tão grande, um menino de 8, 9 anos. E nós tivemos que trabalhar ali os conceitos de pecado, de perdão, de amor, para que ele pudesse entender isso. Porque nessa fase, a justiça é muito forte. Então ele tava em crise nessa questão de justiça, e aí ele viu que ele, né, havia causado a morte do pai, então era justo que ele sofresse, não Deus. Então, nessa fase, nós devemos trabalhar esse tipo de conceito e não subestimar os nossos filhos. Ah, nós vimos ali como é que ele chama mesmo? O Mateus, trabalhando e trazendo os conceitos aqui, junto, o pastor falando sobre o santuário, e ele participando, e ele trazendo. Então, nós não podemos subestimar, nós devemos trazer o conhecimento para os nossos filhos de forma clara e ler o que está escrito na Bíblia e conversar com eles como está na Bíblia. A senhora White fala da fisiologia humana, que nós devemos ensinar os nossos filhos a fisiologia. E não ter medo de falar aquilo que nós devemos falar e explicar sobre a fisiologia humana. Né? Por quê? Porque nessa fase é o diferencial que existe. E esse diferencial, ele também está relacionado com as escolhas. E aqui nessa frase, ele vai aprender a escolher Jesus como Salvador. Tá? Esse aqui é o momento chave. Esse é o melhor momento para você trabalhar com as crianças os estudos bíblicos básicos, focando o quê? Olha, existe um Deus que te ama. Porque é um momento de muita justiça para ele, é um momento que também ele vai começar a sofrer bullying com amigos, com escola, aqui ou acolá. Ah, isso não é justo? Ele começa a trabalhar isso. Então você tem que mostrar esse conceito para ele. Aqui você vai ampliar a questão de escolhas dele. Então agora, essa é a fase dele aprender a escolher um entre vários. Só que esses vários, você que dá os limites. Então agora é assim, filhinha, esses aqui são os seus vestidinhos de ir para a igreja. Qual que você quer preparar para sábado? Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Ah, mãe, eu quero ir com aquela roupa. Não, essa aqui é roupa de ir para a escola. É desses daqui. Abre a geladeira, filhinha, ó, tem isso daqui. O que você quer que a mamãe prepara de mistura? Ah, eu queria aquilo outro. Não, isso aí para outro dia. Tem isso aqui, ó. Aí ela tem todas as opções ali. Eu lembro, minha mãe fazia isso com a gente. Naquela época tinha o consignado, não sei se ainda tem. No interior, geralmente ainda tem nas lojas isso, consignado. Ela ia lá, pegava um monte de camisa, levava para casa, e aí a gente ia escolher uma. Experimentava e tal, não sei o que, escolhia uma. Mas era aquelas ali que ela levou. Aquelas ali. Pronto, acabou. Não tinha, eu queria aquela. Não. Eu tinha aquelas opções que o pai e a mãe colocou como limites. Ele ainda não está no tempo de entender 100% por que são aquelas opções. Vai ser a próxima fase. Mas agora se abriu um leque. Ele tem mais liberdade de escolha. E não é aquilo que eu vi que eu quero. Não, é isso aqui. Ó. É isso aqui. Ó. É isso aqui. Tá? Por que isso? Nós temos que lembrar que nós estamos desmamando os nossos filhos de nós, porque o nosso objetivo é que eles dependam 100% de Deus. Então nós temos que ensinar até isso. E nesse processo de ensinar,
nós devemos, principalmente nessa fase, quando nós abrimos mais o leque, nós devemos tomar cuidado de não exaltarmos demais os nossos filhos. É muito sério essa fase. Eles estão nas fases dos porquês, né, do desenvolvimento, mas não podemos deixar que eles sobressaiam ainda a nossa autoridade. Nunca devemos deixar que isso aconteça, né? Nessa fase, o culto, você continua com o mesmo modelo de escola sabatina e depois o culto. A diferença é que agora na escola sabatina, se você, ele já pode começar a participar. Um outro dia você lê a liçãozinha lá para ele, ou ele lê. Já é o momento de você começar a fazer a transição. Então, o que acontecia em casa? Alguns dias na semana, todo mundo sentava, eu ia estudar a minha lição, ela estudava a lição, e minha filha estudava a lição. Aí depois ela ia falar o que ela aprendeu, ou contar para nós a história da lição, com flanelógrafo, isso ou aquilo. Ou seja, você já está ensinando a fazer o quê? Estudar por si mesmo. Eles Tá? já sabem, como eles já sabem ler, então essa é a fase de também incentivar aí a questão da leitura e desenvolver a leitura. Só que chegou na hora do culto, o que acontecia? Ah, senta ali quietinha, vão abrir o inário, aí canta um hino inteiro, do inário. Se ela está estudando piano, ou se está fazendo a criança, está lá estudando um instrumento, você estimula, incentiva ela a tocar aquele hino sem nenhum problema. Tocou, cantou. Se tem vários filhos, você faz faz uma coisa, outro ali nessa participação. Agora Deus vai falar, todo mundo sentado quietinho. E o pai lê a Bíblia, não é a mãe. E o pai explica o verso. Aqui você já pode demorar em torno de 10 minutos nessa fase. Lê um texto e explica a Bíblia. O que é que Deus está dizendo, o que Deus espera. Tá? Aí faz a oração e terminou o culto. Na fase dos 10 anos, dos 10 aos 13 anos, é a fase em que agora eles já estão, né, com a mente bem mais aberta, eles já conseguem raciocinar muito mais, eles já começam a desafiar mais o conhecimento dos adultos também. E eles começam a se independer, tá? Então, só relembrando as fases, enquanto na fase lá do rol do berço, eles têm que depender 100% dos pais, na fase do jardim, eles começam a acreditar, né, desenvolver a crença. Nos primários, eles aprendem a escolher a Jesus. E na fase dos juvenis é quando eles aceitam a Jesus. Se esse processo não acontece, quando nós chegamos aqui, eles não vão aceitar a Jesus. Pode até falar que aceitam, mas não vão ter aceitado de verdade. Então, ainda nós não estamos, apesar dessa ser uma das fases maiores para o batismo, nós ainda estamos na fase da aceitação. Nós não estamos na última fase do desenvolvimento ainda. E nessa fase, a parte das escolhas, ela é extremamente importante. É aqui que você tem que trabalhar de forma básica. Duas coisas em essencial. Primeiro, é a questão da missão. Esse é o momento de você pôr o seu filho para participar da igreja. Que depois, se não foi tudo direitinho, ele chega na fase da adolescência, aí ele passa a ter vergonha de pagar mico lá na frente. Já aqui no juvenil, não. Ele não tem. Ele vai, ele faz. É a hora de você pôr ele para recitar, para pregar, para participar, para ir lá dar estudo bíblico. Eu, com 10 para 11 anos, saí sozinho com a minha Bíblia na mão, dando estudo bíblico. Tá? Meu pai dava 5, 6 estudo bíblico por semana. E ele ia dar estudo bíblico, a família inteira ia junto. Todo mundo. Então imagine eu escutando toda semana aqueles estudos bíblicos, escutando. Quando eu tinha 10, 11 anos, saí sozinho, sem nenhuma série de estudo bíblico na mão, sabia todos os textos de cor na cabeça.
Muito mais do que eu sei hoje de texto, que eu sei o texto, mas não lembro onde que está. É aquele momento que ele vai para a missão. Tá? Aí põe seu filho para participar na igreja como o diácono mirim, como, sabe, recepcionista. É esse o momento chave. Só que esse momento também tem um detalhe. Eles são extremamente justos. Sabe aquela fase assim? Isso não foi justo. Isso não é justo. Você tem que ser extremamente coerente. E aí é onde os problemas começam a acontecer. Porque se você fala assim, ó, não pode fazer isso, e você faz, eles têm um faro para incoerência que é fantástico. Às vezes ele não vai falar para você, só que ele vai alimentar uma revolta que você vai ver um pouquinho mais para frente. Você prometeu alguma coisa, o que acontece? Faça chuva, faça chova canivete. Cumpra. Não tenha medo de pedir perdão para o seu filho se você errou. Esse é um ponto muito importante. Os pais pedirem perdão para os filhos. Se você errou, é uma forma dele entender que Deus é justo. Então, eu errei, eu fiz uma coisa que não devia, filho, me perdoa. É eles entenderem que Deus também perdoa e eles precisam desenvolver esse dom também. E escolhas. Esse é o momento chave de você construir princípios. Até então, você tinha separado o que era certo. Você podia até ter falado, mas essa é a fase da justiça em que ele começa a entender o porquê que aquilo é certo e o porquê que aquilo é errado. Então, nada do que você vai dizer sim ou não em termos de escolha, você simplesmente diz sim. Ele não resolve. Por que é assim? Não, porque é assim, ué. Teu pai está falando. Aí você vai ter que começar a estudar a Bíblia e profecia para dar a razão de. Mesmo que a razão seja assim, filho, aqui, ó, Deus está dizendo que é. E eu confio em Deus. Então não é o seu capricho pessoal. Aí eu ia sair com a minha filha, agora eu vou com ela na loja para comprar roupa. E aí, olha, filha, hoje nós vamos comprar roupa de ir para a igreja. E roupa de ir para a igreja é assim, ó, o princípio é esse, tem que ser modesto, tem que ser decente, assim, assim. Aí deixa ela escolher qualquer uma. Ah, e essa aqui, ó, filha, essa daqui, ó, ela é até modesta, mas ela não é decente. Por isso, 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 por isso. Não dá. Escolhe outra. Ah, pai, e essa daqui? Ó, filha, essa aqui é decente, mas ela não é modesta. Ou ela não é própria para ir para a igreja. Ela poderia ser para fazer isso, 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 por causa disso, 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 assim, assim, assim. Escolhe outra. Aí, quando ela escolher uma que está dentro do princípio, você vem e explica. Filha, essa aqui é modesta, essa aqui é decente, essa daqui é própria, essa aqui diferencia você de homem e de mulher, essa aqui não sei o quê, essa aqui. Tá. Você gostou? Você quer ver outra? Nós vamos comprar uma. Ou vamos comprar duas. Você não quer ver outra? Ah, pode ser. Então deixa essa separada. Isso aqui passou. Aí para cada uma que ela pega, você vê todos os princípios. Dá trabalho, E mas aí é ela importante. pôs 4 ali. Todas estão dentro do princípio. E aí, pai, qual que você quer? Falei, nenhuma, pai, eu não uso isso. Nenhuma dessas. Isso aí não serve para mim. Qual você quer? Aí tem gosto pessoal. Eu gostei mais dessa. Passou no princípio? Passou. Teve roupa lá que minha filha comprou para mim horrível. Maria Mijona, tudo isso que estava dentro do princípio. Mas é a cor que ela gostou, era próprio, não quebrava nenhum princípio, mas não era o meu gosto. Tem que passar no princípio, não no seu gosto como pai.
Tá? E nesse momento, o desenvolvimento intelectual e espiritual devem ser bem aguçados. Porque dentro da cultura judaica, aos 12 anos, que foi o que aconteceu com Jesus, a criança ela era levada diante das autoridades eclesiásticas para ser questionada, para ver o quanto ela conhecia da palavra. E aí a criança passava no rito, no ritual, quando ela respondia todas as perguntas relacionadas com a Bíblia. E o Então, diferencial do culto? nossos filhos precisam ser conhecedores da Bíblia. Aí entra o diferencial do culto. É nesse momento que ele vai ser convidado a dirigir o culto. Ele escolhe o hino, ele organiza, aí você senta com ele, aí você vai ensiná-lo como fazer. Ah, nós vamos primeiro ler esse livro, depois aquilo. Qual é o princípio para se fazer um culto, filho? Esse livro faz parte? Aí você vai explicar. Olha, esse livro não pode, por isso, por isso, por isso. Esse livro. Então, a primeira coisa é o quê? Nós podemos fazer assim, ó. A gente tem um momento que a gente lê um versinho, tem uma oração, canta um hino e tal. Aí você explica a base do que é feito. Esse é o momento de você pôr princípios. E aí, ele organizou e tal, não sei o que, se tem vários filhos, e aí um faz isso, aí cada semana um dirige o culto, e só que chegou na hora de ler a Bíblia, quem que lê a Bíblia? O pai. A mãe está participando de todo esse processo de treinamento. Sempre sobra para a mãe, né? E o pai está lá no pronto já, abre a Bíblia. Mas Então, veja a oração importância, né? final e leitura da Bíblia, a bênção sacerdotal é do pai. O resto, tudo planejado pelos filhos. E até o texto que vai ser lido, eles que podem escolher nesse momento. Tá? É muito importante você fazer isso, trabalhar com isso. Essa última fase que nós vamos trabalhar com vocês, ela é extremamente importante porque ele é o segundo diferencial, o segundo momento, na verdade, de quebra do eu. Então, a primeira quebra do eu é lá até os 4 anos de idade. A segunda quebra do eu é na adolescência. Qual que vocês acham que é mais fácil? Na primeira fase é mais fácil de você ensinar o filho a quebrar o eu, porque ele precisa, ele não é independente, ele é dependente 100% de vocês. Tá? Então, se vocês conseguirem nessa fase, aqui vem o que você falou. Ele vai conseguir passar por essa fase de forma bem mais tranquila. Se lá atrás vocês não conseguiram, vocês vão ter muita dor de cabeça aqui. E é nesse momento que nós mais temos perdido os jovens na igreja. Tá? Porque eles até escolheram a Jesus, mas eles não aprenderam a negar o eu, então eles não se decidem por Jesus, porque eles vão se decidir em fazer o que o eu quer. Aqui é o momento onde a criança, o adolescente, ele vai deixar de, por isso que é decidir, de fazer as coisas porque você fala. Isso agora passa a ser dele, é o princípio dele. Ele não segue o seu Deus. Ele segue o Deus dele, que ele escolheu e que você ensinou ele por todo esse processo. Ele deixa de depender de você como líder espiritual para agora ter Deus como pai. Vai continuar reverenciando você, amando você, respeitando, mas agora não é mais porque você fala, é porque ele assimilou. Não é mais porque a igreja pede, não é mais porque é a regra da família, é dele. E agora, sermão não adianta mais. Bater não adianta mais. Ai, que bom, né? Agora é você saber fazer boas perguntas. E saber fazer ele pensar. Agora é o momento, na hora da escolha, de fazer o quê?
Lilian, vamos lá comprar uma roupa de ir para a igreja. Vamos. Qual pai? Você escolhe. Qualquer uma. Escolha sua, você é livre. Ah, pai, eu vou escolher essa daqui. E aí, filha? Ela está dentro do princípio? Você devia ter dito o princípio antes. Agora você tem que fazer ela pensar. Não é você dizer qual é o princípio. Não, essa daí não, porque não sei o quê, porque isso aqui, não sei o quê, isso aqui é indecente. Essa foi na outra fase. Agora é você falar o quê? E aí, filha, está dentro do princípio? Ah, pai, eu não vejo nenhum problema. Eu falei, não estou perguntando se você vê ou se não vê. Qual que é o princípio? Roupa de ir para a igreja, como é que tem que ser? Ah, era bem interessante com a minha filha. Ah, pai. E essa aqui? Aí ela pegava uma coisa ridícula, entendeu? Falei, filha, acho que combina com você essa daí. O que você acha? Vai ficar legal, né? Porque ela queria zombar de mim, né? Vai ficar legal. Vamos levar, vai, vamos. Aí pegava outra. Aí ela ia para o outro extremo. Sabe aquela Maria mijona? Estava tudo dentro do princípio, mas ela não gostava. Falei, e essa daí? Você gostou dessa, filha? Está dentro do princípio? Ela está, você não está vendo? É assim, 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 assim. Falei, eu sabia que você sabia qual era o princípio. Mas você gostou dela? Você usa isso? Ah, pai, fique lá. Não, se você gostou, eu levo, não tem nenhum problema. Aí ela pegava outra, não sei o quê. Ai, pai, tá vendo? Essa aqui está dentro do princípio. Ele é assim, 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 assim. Ótimo. Então põe de lado aí, vê se tem mais alguma outra. Aí qual que você gostou mais? Essa característica questionadora da nossa filha, ela, desde pequenininha, ela era assim. Com aqueles bloquinhos de colocar o triângulo, o círculo, né, encaixando, ela já fazia a mesma brincadeira com o pai dela. E sempre era com o pai dela, né? Sempre questionando lá. E aí, um dia o Jean chegou e falou para ela: Ah, você não sabe brincar. Papai não vai brincar mais com você que você não sabe brincar. E rapidinho ela colocou todas as pecinhas no lugar. Então, sempre Ela quando só question... ficava, ela pegava a bolinha e ficava pondo na estrela. Aí eu ia, não, filhinha, aqui na bolinha. Ela pegava a estrela e ficava pondo no quadrado. Ela nunca punha no lugar certo. Entendeu? Aí eu pensei até que ela tinha algum problema mental, porque ela nunca encaixava certo. Aí eu falei para ela, filha, você não sabe brincar, o papai não vai brincar mais com você, não. Aí ela pegou tudo, olhou para mim assim. Então, eu falo para ele que eu acho que ela, como ele sempre estava fazendo as coisas fora, a gente ia com ele, ele levava ela também, mas eu falo, eu acho que ela queria te prender mais, né? Ela queria continuar a conversa, ela não queria que você fosse embora. Então, era por isso que ela ficava sempre te questionando. E na adolescência, agora vocês imaginam esse dom questionador na adolescência. Então, era bem intenso a coisa. E eu aprendi muito com a minha filha na adolescência. Eu não era a gente tem que agradecer a Deus porque a gente tem que se completar, né? Eu sempre fui mais, é isso aqui que você tem que usar e pronto, acabou. Só que na adolescência não dá, a gente tem que crescer com os filhos também e passar de fase junto com eles. A gente não pode estacionar nas fases. E aí ela chegou para mim e falou: Mamãe, por que que tem que ser do seu jeito? Por que que não pode ser do meu jeito? Quando ela falou isso, o Jean sempre falava isso para mim, mas eu nunca escutava, nem lembrava que ele falava. Mas depois, quando ele falou, é verdade. E quando ela falou isso, eu parei para pensar: o que ela está fazendo? Está errado? Está desobedecendo algum princípio? Não, não tinha nada disso. É só porque não era do meu jeito. Então, as coisas, pais, não tem que ser só do nosso jeito. Nós precisamos crescer com os nossos filhos. Se não está transgredindo nenhum princípio, se eles não estão desrespeitando, se eles estão de acordo com a vontade de Deus, mesmo que seja diferente da nossa vontade, vamos crescer com eles e vamos abrir mão do só o meu jeito. Então eu agradeço a Deus por ter sido mãe, porque me ensinou muito. Eu tinha sido filha, fui uma boa filha, né? Mas precisava aprender isso ainda. E aqui tem um detalhe importante. Não pense que os questionamentos deles em casa sejam
para desafiar vocês e tal. Às vezes ele quer mais, às vezes ele quer atenção, às vezes. Eu lembro minha filha com 15 anos. Ela foi uma missão lá no Amazonas. O rapaz não aceitava pessoas que não estivessem na faculdade. Mas uma pessoa deu boa recomendação dela e eles estavam precisando de alguém para traduzir os missionários americanos que vinham e não tinham conseguido. E ela falava fluentemente português e inglês e aí ele aceitou. Aí depois ele veio falar para a gente. Ele falou, olha, você pode trazer a sua filha quantas vezes você quiser. E começou a contar. Então, em casa, ela me questionava um monte de coisa. Só que a atitude dela lá, que ele contou, me surpreendeu. Porque lá ela era talibã. Em casa era uma luta para ela comer aquilo que ela podia comer, né? Porque ela tinha uma doença, então ela podia comer só algumas coisas e não podia comer outras. Era uma luta. E lá ela comia só o que ela podia e os outros iam comer. Ela fala assim: isso aqui não pode comer, não, vai fazer mal para você. Isso daqui causa isso. É. É difícil, né? Aí, vamos brincar isso. Não, isso daqui é contra a Bíblia, é contra o princípio. O princípio é esse. Meu pai e minha mãe ensinou assim. E está lá, está aqui na Bíblia. Olha aqui, lê o Espírito de Profecia. A menina de 15 anos falando para os outros colegas de 16, 17, 18, para médico que veio lá de Loma Linda, não, isso aqui está errado. A Bíblia diz assim. E lá em casa ela me questionando. Então não pense que ela é a rebelde em si. Responda os questionamentos e faça outros questionamentos. Só não é a hora de dar sermão mais. Agora, se você não construiu bem antes, vai dar mais trabalho. Tá? Eu teve vezes de ficar 5 horas conversando com a minha filha. Um assunto. Mas teve momentos que ela chegava da faculdade e ela estava com dificuldades porque aconteceu isso ou aquilo outro. E a gente ficar também 3, 4 horas conversando. Para eu ouvi-la, fazê-la pensar, refletir e sim, você tem que construir. Até os 7 anos você ainda consegue quebrar o eu, só que é mais dolorido. Agora, se você não quebrou em nenhuma dessas fases, aqui é a fase de quebrar na adolescência. Aí é difícil. Tá? Aí fica mais difícil. Mas qualquer época você quebra. Só que aí, quanto mais vai passando, até os 12 anos você ainda consegue quebrar. Só que aí tem que ser talibã. E vocês têm que entrar no talibanismo também. É para todo mundo. Tá? Porque assim, você não pode usar o celular em casa. Então, nem pai, nem mãe, ninguém pode. Principalmente se você for quebrar de 10 a 12 anos. Que ele ainda não foi ensinado e você está querendo quebrar, aí tem que valer para todo mundo a mesma regra. Porque ele fala, isso não é justo. Aí, até 7 anos, você já não vai ter esse problema. Você pode usar e ele não pode. Porque ele ainda não chegou nessa fase dessa compreensão de justiça. Então, cada fase vai aumentando a complexidade, mas dá para quebrar. Mas é mais difícil. Tá? Alguma pergunta? Sim. Pode falar. Sempre pelo Espírito Santo é possível quebrar o eu. Só que aí tem um detalhe. Se deixar para fazer isso com 20 anos, tem que cortar a árvore inteira e vai sair um novo broto. Você pega a árvore pequenininha, ela está torta. Você põe uma escória, ela vai. Agora, você pegou a árvore que já formou e está torta, tem que cortar para sair um novo broto. Por isso que aí é só nascendo de novo. Tá? Quem que ia falar lá?
Sim, o senhor tem razão. Sim. Sim. E tem um detalhe aqui. Nessa fase da adolescência para frente, você tem que abrir a sua casa. Tem que ter vários amigos lá. E isso é importante. E aí tem um detalhe, você tem que abrir a sua casa. Nessa fase você tem que fazer um network de jovens para que eles tenham juntos. Eles precisam de pelo menos 4, 5 famílias que eles tenham um network, eles se reúnem toda sexta-feira, sábado à tarde, vai fazer trabalho missionário, vai passear, faz um conjuntinho. Você tem que arrumar famílias para ter esse network. E pode até vir alguém que seja uma laranja não muito boa, mas se as outras são boas, ele influencia. Nós já conseguimos Já fazer ser isso com outros, missionários, né? sendo missionários. Mas eles precisam desse network. Você não pode isolá-los e ficar só. Você tem que promover. E você tem que estar junto. Hoje A nós, minha casa estava sempre cheia de gente. Sempre cheia de gente. nós precisamos ensinar nossos filhos desde pequenos, tá? Desde pequenos e filhos que estão aqui. Vocês precisam aprender que vocês precisam ser missionários, que eles precisam ser missionários. E que eles precisam ser mais missionários para os da igreja do que dos de fora. Porque se eles forem ali dentro da igreja, eles souberem, mesmo que esteja, o fulaninho lá está fazendo coisa errada, vocês ensinaram que é para fazer assim, assim, assado. E o fulaninho lá está fazendo errado, você tem que ensiná-lo o quê? Não a criticar aquela criança, aquela família. Mas, filho, o teu exemplo pode ajudar essa família a se salvar, essa criança a se salvar. Tá? Então é isso que nós temos que ensinar os nossos filhos, a serem missionários dentro da igreja hoje, mais do que fora, porque realmente dentro da igreja nós estamos com uma série de problemas. Todos somos pecadores, foi o que nós ouvimos hoje de manhã, ontem à noite, a palestra e tal, né? Então nós somos pecadores todos. É um hospital de doentes espiritual. Então nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, porque nós também somos pecadores, mas nós precisamos tomar a decisão de sermos luz, de estarmos, foi a última palestra que vocês viram hoje de manhã, estarmos diante do santo para que possamos transmitir essa santidade, sermos luz, né, para o mundo. E esse ser humano, ele tem desenvolvimento físico, intelectual, moral e social. E isso é espiritualidade. Nós separamos o espiritual. Não, espiritualidade é a somatória dessas 4 coisas. Aí, o que acontece? Nós somos muito fracos na parte social. Tá? Eu, quando estava na igreja como distrital, depois fui ser professor de teologia, eu sentava fui lá numa igreja, levei minha filha para uma igreja separada. A igreja do NASP é boa, talvez muito grande. Fui para uma igreja pequena, para ser mais fácil ser missionário. Nós fazíamos uma média de 4, 5 acampamentos por ano. Todo sábado à noite a gente tinha atividade. E se não tinha nada, eu levava o povo lá em casa, fazia uma pipocada. E lá na minha casa, tem gente que se escandaliza, mas eu tenho mesa de ping-pong, mesa de pebolim, totó, um monte de coisa. A televisão maior que tinha no distrito era minha. Aí o povo fala assim, ai, pastor, vai assistir. Vocês querem assistir? Vamos lá em casa. Eles queriam que era a televisão maior. Que filme, pastor? Vocês escolhem. Vocês escolhem. Então, ó, responsabilidade é deles.
Porque se é o que eu escolhi, esse filme é chato, não sei o quê. Não, agora eu ponho na cabeça dele, o que é que vocês vão levar para assistir na casa do pastor? Aí, Eu já senta, tinha que colocar os princípios em ordem. aí sentamos, estamos lá assistindo e tal. Acabou de assistir aquele filme, eu começo. E isso aqui, e aquilo ali, e aquilo outro. Vocês viram isso? Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo outro? Tal, etc. Aí, em outra semana, vamos lá, quero assistir. Vamos assistir. Qual filme? Vocês escolhem. Só que aí agora eu ficava com o controle. Está acontecendo, eu parava o filme. Ó, olha isso aqui, aqui, aquilo lá. Como que é isso? Qual é o princípio envolvido? Aí eu parava umas 3 vezes, 4 no meio do filme. Depois de 3 filmes, eles não queriam mais assistir filme, porque não tem graça você assistir o filme parando. Mas não deixava de ir em casa. Eles não deixavam de ir lá em casa. E aí eu tinha um monte de coisas, e a gente começava a conversar, brincava, arrumava uma quadra, ia jogar vôlei, ia brincar com eles. E uma vez por mês a gente fazia um programa humorístico, com coisas saudáveis, não tem nenhum problema você rir. Só não pode ficar contando piada baixa, fazendo, sabe? Às vezes ia lá, a gente fazia a escolinha dos adultos. Só de entrar os adultos, vestidos como se fosse de escolinha, com aquelas roupas antigas e tal, todo mundo já dava risada só deles entrarem. Imagina. Chegava com o suspensório, pá! Aí já dava. É necessário a vida social, gente. Você olha Jesus, ele estava no casamento. O primeiro milagre dele foi onde? Casamento. O que eu não posso fazer é fazer o forró dentro da minha casa. Fazer a balada. Não, você pode fazer algo gostoso, tranquilo, sem nenhum problema. Então, é importante. Chegou nessa fase, você tem que abrir a sua casa. Minha filha não ia em nenhum lugar se a gente não estivesse junto. Tá bom. E ela soube fazer escolhas, porque ela tinha os amigos, como a gente não teve essa oportunidade de fazer homeschool, como muitos de vocês fazem, ela ela sabia fazer a seleção e tinha amigos lá que todos adventistas, que estávamos ali dentro de uma universidade, uma faculdade adventista e tal. E ela chegar e falar assim: mamãe, me convidaram para ir para o aniversário. Aí você vai, filha? Não, mamãe, eu não vou. É por quê? É porque lá eles vão beber cerveja, eles vão fazer coisas, vão escutar música, vão dançar, e são coisas que Eu não ferem os quero. meus princípios. Né? Então, nessa fase, Só que ela se você não decidiu. providenciar nada, entende? Porque aí é até interessante. Uma vez nós fomos fazer um encontro de casais. E aí não tinha dinheiro suficiente e tal, ia cancelar, ficou. E tinha muita gente já tinha pagado o encontro de casais e deu problema, o buffet que ia fazer, aí quis cobrar mais caro. E aí ela falou assim: pai, vamos fazer aqui em casa. Eu morava numa casa que tinha um gramado grande do lado, eram 2 lotes, tinha casa. Vamos fazer aqui em casa, pai. Mas filha, como é que a gente vai fazer cozinha? Eu cozinho. E convidou as amigas dela, os jovens, e eles fizeram a festa de casais para nós, os adultos. E pensa na comida boa, viu? Meu pai. Fizeram um cardápio simples, mas bem temperadinho. Missão. E quando ela chamou, os jovens foram, porque eles estavam acostumados a fazer o quê? Missão, estavam juntos. A gente fazia caminhar todo ano. Eu fazia, levei eles para explorar a caverna, para descer a serra, sem contar os acampamentos. Todo ano a gente tinha uma excursão especial que fazia, né, com a igreja, com o grupo. Então, tem que ter, gente. Nós somos seres sociáveis. Não tem como ficar dentro da bolha. Tá? Bom, nós vamos então, diante disso, fazer agora uma atividade em família. Tá? Minha esposa vai explicar para vocês aonde estão a atividade. Cada família tem que ter um celular, que aí nós vamos ver quem será, e depois vocês vão vir aqui mostrar uma das coisas. Então, ela vai explicar aqui o processo. Como nós até agora não fizemos nada que envolvesse os pequenos, tá? Então nós vamos fazer, nós somos num family camp lá nos Estados Unidos, e aí eles fizeram uma caminhada sabática. E nessa caminhada sabática, eles tinham várias coisas da Bíblia escondida aí em meio à natureza.
tá? Então, dentro dessa caminhada sabática, que é a caminhada que vai envolver as crianças de 12 anos para baixo, mais, né, que eles gostam mais de fazer esse tipo, vocês vão estar atentos aí, porque dessa caminhada que vai desde aqueles eucaliptos que estão lá, dando a volta, tudo aqui, tá por trás, vai lá em cima, daí vai lá, antes de subir para ir naquela construção que está ou lá em cima da casa dos missionários, antes de subir lá, vai até lá no final da matinha que tem ali, volta e vai aqui por baixo, tá? Então tem coisas escondidas aí que a Doris e que a Carol conseguiram, estão aí todas elas envolvidas com a Bíblia, tá? Então vocês vão ter que encontrar todas essas, que eu esqueci quantas são, não contei, mas e aí vocês vão ter que escolher uma. E em família vocês vão ter que contar qual foi a história bíblica que aquela coisa que vocês encontraram está aí em minha natureza que chamou a atenção de vocês. São coisas que foram colocadas. Tinham coisas que eu aproveitei que são aqui, que são daqui, mas eu já vi e falei, opa, que legal, que tem um negócio que dá para aproveitar também, tá? E tem outros que foram colocados. Então vocês têm que estar atentos, que tem coisas que são pequenas, tá? Então é uma caminhada sabática mesmo, pensando nas coisas que Deus criou e na Bíblia. A segunda parte é a questão de insetos. Tá? Nós vamos procurando, durante a gente vai fazer a caminhada, vamos ver quantos insetos nós conseguimos encontrar. Quantos sons de passarinhos diferentes nós conseguimos ouvir. Aí, deixa eu pegar meu celular. Até esqueci. Tem bastante coisa aí para vocês fazerem. Marcas de animais. Tem bastante marcas, pegadas de animais aí. Vamos ver quantas pegadas de animais vocês conseguem encontrar aí pelo sítio, que vocês vão ver aí. Flores, quantos tipos de flores diferentes que vocês conseguem encontrar. E um desafio agora para os adolescentes e jovens que estão aqui. Vocês, durante essa caminhada, enquanto os menores vão estar procurando todas essas coisas, vocês maiores, vocês vão estar procurando, em meio à natureza, coisas que... como que é a mesma palavra, amor? Sobre o criacionismo? Evidências, evidências do criacionismo que vocês possam apresentar para a gente. E mostrando que Deus realmente, que esse mundo realmente foi criado por Deus. Tá? Mas que seja, vamos ver, agora eu quero ver, desafiar vocês. Porque tudo aqui vai mostrar que Deus é o Criador, né? Mas vocês vão ter que trazer coisas relacionadas com o criacionismo. Eu não sei, acho que eu vou passar isso aí para de 10 anos para baixo, porque de 13 para cima não vão conseguir. Acho que não consegue. Você acha que os menores não conseguiram mais? Acho que os menores conseguem mais do que esses marmanjos aí. Estou botando fé, não. Vamos ver. Vamos ver. Obrigada, vamos ver. Vou dar uma colher de chá, vamos ver o que vocês vão me trazer. Mas coisa inteligente, hein? Vamos ver. Sei não, hein? Olha só. Então, além de encontrar as coisas que foram escondidas, né? Aí meio à natureza, vocês vão ver quantos pássaros diferentes vocês conseguiram ouvir, quantos cantos de pássaros, né? Se conseguirem dizer que tipo de pássaro é legal, eu tenho essa dificuldade, né? Mas... Quantas flores diferentes vocês conseguiram encontrar aí? Quantos insetos vocês viram? Não precisa ficar procurando, mas na hora que forem buscar lá o que vocês viram lá, não precisa tirar da natureza, não precisa tirar as coisas que foram guardadas, tá? Foram colocadas lá. Deixem lá, porque as outras famílias vão passar e precisam encontrar. Tá? E marcas de animais. Não é para pegar nada, vocês só vão passar. Nesse Family tirar Camp, foto, por isso você está com o celular. Você pode tirar foto, isso. Nesse Family Camp tinha uma cerca que separava, então eles guardavam tudo lá no meio do mato mesmo. A gente ia passando e ia vendo. Mas aqui não tem cerca, tá? Tá tudo aberto. Então vocês não retirem de lá. Deixem lá e deixem no lugar, porque eu tirei foto para lembrar depois de onde que tá. Um item desses para vocês poderem contar para a gente depois
qual foi essa. Por que que aquela coisa foi importante ali? Então Tá bom? agora é